honoured and excited to be bringing One Young World to London for our 10th anniversary summit. We could never have imagined how much One Young World would achieve when we started it back in 2010. And let us convince others what we already know to be true, that our precious diversity is a strength, not a weakness, that dialogue can overcome difference and indifference, and that the heights we need to reach can only be scaled by building bridges, not walls. Your actions as young leaders make me more determined, not only to play my part, but to be part of the winning team. Why do we all have to address the issue of climate change? And why is climate change today the most impactful human rights issue that we are facing? If you really want to do something like this, you're going to have to work really hard, take advantage of every opportunity, but don't give up. Together we can, together we will, together we can, together we will. I know for a fact that you have the boldness. There is genius in this room. There is power together. What we need is action. Biggest causes in my life, we know that millions and millions and millions and millions of children are trapped and they are voiceless. The world really needs to hear what they're doing to children globally. As free people, it is our duty to use our voices to speak for the voiceless. One Young World isn't just about the summit. It's about leadership and action, both within big corporations and outside. If you take it seriously, it will happen. We can make all impossible possible. And that's the challenge we got. Do whatever you need to do to be heard, make a difference, leave your footprint, and most importantly, never give up hope. I'd just like to thank all of you for being here, and congratulations on all the positive impact you've had in this world, and that's made you part of the One Young World family. This was the 10th anniversary of One Young World, and what an anniversary it has been. I look forward to an exciting 2020 summit in Munich. See you all next year in Munich. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Maldonado e sou o One Young World Ambassador para o Brasil. O One Young World é uma plataforma global que conecta mais de 12 mil jovens líderes engajados na solução dos maiores desafios do mundo, junto a líderes globais como Paul Polman, como Jane Goodall, como Muhammad Yunus. E o que é o One Young World Brasil Caucus? É esse evento aqui onde vocês estão, que pela primeira vez vai ser um evento online, onde a ideia é trazer essa comunidade global para nossos territórios, para as localidades onde a gente opera e onde a gente faz vida. É para fazer conexões, é para inspirar e sermos inspirados. É para fomentar e expandir as nossas redes, os nossos networks, e fazer e ser os câmbios que a gente quer no mundo. Hoje, a gente tem 3 patrocinadores aqui junto com nós. A Johnson & Johnson, que quem disponibiliza a plataforma onde a gente está tendo essa conexão. Temos a TaylorMade, quem vai ser a quem vai viabilizar que essas gravações do Caucus sejam depois disponibilizadas através de podcast. E a SKF, quem está atuando como patrocinador hoje com nós na estrutura de Matching Gift, ou seja, cada real que seja doado para a organização Refúgio 343, a SKF vai dobrar esse valor. E o que é Refúgio 343? O Refúgio 343 é uma organização humanitária criada para ser uma solução em uma das maiores crises humanitárias das Américas e a segunda maior do mundo. Ela foi fundada, começou seus inícios, inclusive em uma rede como essa, no One Young World do ano passado, uma rede de One Young World Ambassadors que se juntaram para tentar dar uma solução nessa crise. Então,
Hoje vamos ter um painel do agro inspirador. A ideia é que vocês consigam conectar, que seja uma manhã enriquecedora para vocês, que utilizem o chat para conectar com as outras mais de 93 pessoas que estão conectadas até agora e no começo desse painel. E deixo agora com Ju para ela apresentar um pouco mais com vocês de como vai ser a nossa manhã de hoje. Um abraço. Valeu, Gerson. Bom dia, pessoal. É com enorme prazer que o One Young World Brasil Caucus dá início ao painel de inovação para a sustentabilidade no agronegócio. Eu sou a Júlia, embaixadora brasileira do One Young World, e junto com os meus colegas Gerson e Fernanda, nós organizamos esse painel para ser um bate-papo, né, sobre sustentabilidade, para discutirmos com o super time o cenário atual e as inovações no agronegócio. Antes de começar, eu queria passar aqui algumas instruções. O objetivo do Caucus é promover o networking, então a gente encoraja vocês a utilizarem o chat, que vai estar aberto durante todo o evento, para deixarem seus contatos de LinkedIn, Instagram, e-mail, o que vocês quiserem. Também encorajamos vocês a interagirem com os nossos painelistas. Por isso, utilizem o QR Code que vocês estão vendo do lado direito da tela para mandar suas perguntas. Para acessar esse QR Code, basta colocar a câmera do celular e já vai abrir o site diretamente. Às vezes, se solicitar alguma senha, vocês também podem achar essa senha no nosso chat, está escrito ali num comentário fixo. Se vocês estiverem utilizando o computador e preferirem usar um site diretamente para entrar nas perguntas, pode entrar pelo link também que se encontra no chat, tá bom? Um último recadinho, pessoal, fiquem à vontade para registrar esse momento, aproveitem. Se forem postar em rede social, marquem o nosso Instagram, o @OYWLatam, e usem a hashtag OYWBR20. A gente também pede para vocês seguirem essa página de Instagram, o OYWLatam, para conferirem as novidades e ficarem por dentro também dos próximos painéis que a gente vai realizar durante esse evento. Agora, né, depois de todos os recadinhos dados, vamos dar início, vamos começar a falar de agro, não é mesmo? O agronegócio é um setor que abriga diversas atividades produtivas, estão diretamente ligados aos produtos derivados da agricultura e da pecuária, e hoje representa 21% do PIB brasileiro. O agro nos fornece não só combustíveis, alimentos, tecidos, então é uma pauta importantíssima na agenda governamental e empresarial. No nosso atual contexto pandêmico, se tornou muito mais evidente que o agro é essencial para as nossas vidas, pois para a gente ficar em casa, existem pessoas que estão plantando, colhendo, embalando e transportando os alimentos para a gente consumir. É por isso que hoje, em comemoração e em homenagem a essas pessoas, o One Young World tem o prazer de receber para um bate-papo sobre sustentabilidade 4 convidados extremamente conectados à inovação no agronegócio. Vamos conhecê-los? Olá, pessoal. Eu sou o Bruno Trevisanelli, engenheiro agrônomo do Grupo Predileta, formado pela Unesp Jaboticabal no ano de 2011. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o agronegócio do nosso grupo e, em especial, sobre como nós somos sustentáveis dentro desse segmento. Olá, pessoal. Tudo bom? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco aí sobre sustentabilidade com vocês. Eu sou economista, nasci e fui criada aqui no interior de São Paulo, em um distrito rural. De lá para cá, o agronegócio sempre fez parte da minha vida e da minha carreira. Trabalhei em algumas empresas do setor e também em instituições. Hoje estou na Tortuga, uma marca da DSM. A DSM é uma empresa holandesa que tem como norte a sustentabilidade. Nesse momento, trabalho com nutrição animal para ruminantes e nós vamos falar um pouco sobre essa cadeia de valor que é tão importante do ponto de vista de sustentabilidade, levando isso em consideração que sustentabilidade e negócio não são coisas separadas.
Olá, Marcos Fava Neves, professor nos cursos de administração da USP e da GV, engenheiro agrônomo, criador da plataforma. A AgriSmart é hoje uma das maiores plataformas de agricultura digital na América Latina e uma das 61 empresas mais inovadoras do mundo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, sendo considerada uma pioneira tecnológica. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse painel sobre o desenvolvimento sustentável no agro. É isso aí, pessoal. Eu queria novamente reforçar aí os agradecimentos aos nossos convidados especiais por estarem aqui nessa manhã de sábado conosco. E agora eu passo o microfone para a nossa incrível moderadora, a Fernanda Saturni. Até mais, pessoal. Bom painel aí a todos. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a Júlia deixou bem claro aí, né, o quanto o agronegócio é importante. E tão importante quanto o agronegócio é a gente discutir sobre a sustentabilidade no agro, né? E a gente está hoje aqui para aprender um pouco mais sobre isso com os nossos convidados. Quando a gente olha para os 3 pilares da sustentabilidade, né, é inegável aí também, como a Júlia já comentou, a importância do agronegócio para a economia, principalmente para o Brasil. Olhando para a esfera social, o agronegócio emprega hoje cerca de 17 milhões de pessoas, sendo que só na agricultura familiar a gente está falando aí de mais de 10 milhões de trabalhadores, então tem também uma importância enorme. E quando a gente olha para a esfera ambiental, também é muito clara essa relação, né, com o agronegócio, porque é um setor que utiliza aí com grande intensidade os recursos naturais e que tem muita proximidade com áreas de vegetação nativa, né? E aí a gente olhando esses 3 pilares, a importância do agro aqui no Brasil, se por um lado a gente vê que o agronegócio evoluiu enormemente aí nas últimas décadas, quando a gente fala em produtividade, em qualidade, né, e o Brasil aí atingiu níveis de destaque mundial, quando a gente olha para as questões ambientais e sociais, ainda é um setor que encontra desafios e muitos questionamentos da sociedade, principalmente da sociedade urbana, né? Então, dentro desse contexto, a gente enxerga que diversas inovações estão modificando o agronegócio e estão aproximando o setor da sustentabilidade. Essas inovações podem estar em diferentes áreas, na parte de insumos, em biotecnologia, em equipamentos, embalagem, toda a parte de revolução digital, legislação, acordos setoriais, etc. Um mundo aí de inovações. E a gente justamente convidou os especialistas para contarem para vocês um pouco sobre essas inovações. Então, muito obrigada de novo pelo professor Marcos, Bruno, Mariana e Fabiana por estarem com a gente aqui hoje. E aí eu queria começar esse bate-papo passando a palavra para os nossos convidados, para vocês saberem um pouco da nossa dinâmica. A gente vai ter algumas falas iniciais e depois passa para as perguntas que vocês fizerem para a gente aí no aplicativo. Então, eu queria começar primeiro com o professor Marcos, pedindo para ele passar para a gente um pouco o panorama de todas as inovações que ele está vivenciando no agro e como elas se relacionam com a sustentabilidade. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, só um minutinho. E aí, professor, fica à vontade, pode entrar aqui na nossa conversa. Tá ótimo. Então, Fernanda, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. É um privilégio estar conversando com esse grupo aqui. É emocionante, né, o que esses jovens estão fazendo e esse é o caminho, o futuro. E eu preciso contar um negócio para vocês. Normalmente, nas reuniões que eu participo, eu sou um dos mais novos. Hoje aqui eu sou o ancião do grupo. Uma coisa impressionante para vocês verem como a renovação está chegando de uma maneira maravilhosa no agro brasileiro. Uma pessoa de 50 anos é o grande velhinho aqui do grupo. Então, é um prazer estar falando com vocês. Uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto no agro brasileiro, e não vejo no agro americano, não vejo no agro europeu, é a renovação. É essa turma chegando, que vocês vão conhecer hoje, tocando as fazendas, completamente antenados com a tecnologia. Então, essa é uma vantagem pouco falada da agricultura brasileira. Ela está uma juventude fazendo aí a diferença e mostrando ao mundo, né,
essa questão toda aí da nossa liderança. Então, apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, vocês perceberam ao longo desse ano como o agro tem sido extremamente importante ao Brasil. Eu vou dar 2 ou 3 números apenas e depois comentar nos meus últimos 5 minutos esse modelinho que vocês estão vendo, porque se encaixa nas apresentações que vêm a seguir. O campo brasileiro, apesar dos problemas da pandemia, todas as dificuldades que aconteceram esse ano, aumento de custo, cuidados especiais nas fábricas, nas fazendas, o campo brasileiro vai gerar esse ano 720 bilhões de reais de renda. Isso não é lucro, é renda, tá? É o produto versus o preço recebido. Se vocês fizerem uma conta, isso dá aproximadamente 2 bilhões de reais por dia. Tá? Essa é a renda do campo brasileiro. E essa renda vai entrando nos municípios, permitindo o crescimento, permitindo a inclusão de pessoas e permitindo a arrecadação, o que é extremamente importante. Segundo número, as exportações desse Brasil que tem abastecido o mundo com alimentos de maneira sustentável devem chegar nesse ano a 100 bilhões de dólares. Se você colocar o câmbio médio do ano, isso vai dar mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de reais por dia. É o que está entrando nos portos brasileiros e, consequentemente, na economia do nosso país. Então, todo mundo aqui concorda que precisamos melhorar a saúde, precisamos melhorar a pesquisa e desenvolvimento, precisamos melhorar a educação, precisamos melhorar a segurança, precisamos melhorar a infraestrutura, não é? Todo mundo concorda, ainda mais agora, após a pandemia, ficou evidente isso. O benefício do Brasil ter um modelo como o SUS. Agora, tudo isso daí, gente, é gasto, não é? É investimento, é saída de caixa. E alguém precisa gerar o caixa. E o caixa no Brasil, quem traz o caixa para poder fazer esse trabalho de inclusão, de melhoria do sistema econômico brasileiro, é a produção de alimentos, biocombustíveis, é o nosso agronegócio. Então, eu começo com essa fala para vocês, para dizer que mesmo num ano extremamente difícil, o agro está entregando resultados surpreendentes para a nossa sociedade. Termino a primeira parte, vou para a minha última parte. Eu tinha, né, não sei como vai ficar no novo mundo, a oportunidade de viajar bastante fora do Brasil para falar em eventos, para visitar feiras, para visitar empresas. E eu queria compartilhar com vocês que o respeito que o agro brasileiro tem, que a produção de alimentos do Brasil tem, ele não é semelhante ao respeito que o nosso próprio país tem. Então, nós estamos muito acima da imagem percebida do Brasil, é quando se fala o agro do Brasil. Aí, esse agro do Brasil é o que as pessoas querem ouvir nos eventos. O que vocês estão fazendo lá? O Brasil hoje, vocês vão ter uma apresentação mais ou menos nessa linha, o Brasil consegue exportar inteligência artificial para a agricultura americana. O Brasil consegue hoje, vocês vão ter uma apresentação nessa linha, colocar carnes nobres de todo tipo, desde carbono zero até orgânico, todo tipo, em todo mundo que quiser comprar produto brasileiro. E o Brasil consegue também colocar alimentos processados com marca, com embalagem, com eficiência em gôndolas no Brasil e no exterior. Tudo isso vocês vão conhecer com essa juventude que vem logo depois da minha fala. Mas o frame, a oportunidade que está colocada para a sociedade brasileira, e eu diria para vocês que essa é a única que nós temos, não significa que não vamos apoiar outros setores e ter outros setores desenvolvidos também. Mas para ocupar espaço de relevância e liderança no mundo, não há outra área para o Brasil, a não ser essa que está colocada aí na tela. A produção de alimentos, biocombustíveis e outros agroprodutos, como a Júlia comentou aqui, papel e celulose, fumo, tudo aquilo que vem do agro, couros, né, têxteis, no mundo, e assumir essa posição. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, eu prefiro ter 50% do comércio mundial de soja, que é o que o Brasil tem hoje, do que ter bomba atômica. Eu consigo comer a soja, não tenho como me alimentar da bomba atômica. Então, eu acho que a
a força do Brasil daqui 5, 10 anos na sociedade mundial é esse. Olha, não mexe com eles, porque eles são os caras que vêm aqui, bota a nossa mesa, nós temos acesso a produtos deliciosos, de qualidade, desde café com história contada, até o boi em pé, que também eles oferecem, enfim, uma gama de produtos colocadas aí no mundo, e cada vez mais de maneira sustentável. Então, eu não vou ficar comentando os pontos aqui num sábado de manhã, tirar o prazer de vocês de estarem assistindo aqui essa sessão. Esse material está disponível, tem um vídeo também no meu canal do YouTube que explica em 15 minutos esse modelo, mas para concluir eu digo o seguinte, são 3 pilares para atacar o mundo no bom sentido e colocar comida sustentável para as pessoas. É custo, e vocês vão ver aqui com a Mariana, como que custo está desenvolvendo hoje na propriedade com a mensuração, com a agricultura de metro quadrado, com a logística no Brasil cada vez sendo melhor, privatizada, que nós vamos ter, na minha opinião, uma avalanche de investimentos agora que está sobrando dinheiro no mundo pós-pandemia, e o Brasil tende a se beneficiar muito com isso. A questão de ambiente regulatório, eficiência de instituições, educação sensacional, inovação, enfim, tudo que está ali no pilar de custos que vocês viram. Daí nós temos toda a chance de trabalhar também o Brasil, posicionamento do Brasil na diferenciação. O que significa isso? Excelência de produtos, qualidade, certificação ambiental, humana, todo tipo que vocês quiserem. Comunicação, os cientistas, os melhores cientistas do agro mundial, né? O design, a comunicação, toda a parte ambiental, que o Brasil hoje comete alguns equívocos na questão, principalmente do desmatamento ilegal, que nós precisamos combater, mas na área ambiental não tem ninguém com o pedigree que o Brasil tem, com a questão de ter 2/3 do país preservado, com o Código Florestal provavelmente mais rigoroso do mundo e com um dos maiores índices, se não for o maior, de uso de energias renováveis na matriz, que é 45% o Brasil, 15% a média mundial, 10% os países da OCDE, os países desenvolvidos. Fora isso, temos também o programa de biocombustível mais avançado, o RenovaBio, vocês já ouviram falar, é o programa de sequestro de carbono mais moderno que o mundo tem. Então, todo esse pacote que hoje, por incrível que pareça, a Amazônia pesa negativamente, nós temos que em 6 meses a 1 ano reverter e trazer para o lado da diferenciação do Brasil. E, por fim, ação coletiva. Eu sou um grande fã disso que vocês estão fazendo aqui hoje, dessa união de jovens, um grande fã do cooperativismo, do associativismo, né, e de outras possibilidades de alianças estratégicas. Então, fechando, Brasil, fornecedor mundial, sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, fortalecendo o seu trabalho, agenda estratégica, custo, diferenciação e ações coletivas. É isso que eu queria falar nessa minha introdução, mais uma vez agradecendo vocês por esse privilégio de estar falando aqui com uma juventude que me encanta. Obrigado, gente. Obrigada a você, professor Marcos. Foi muito enriquecedor esse seu panorama geral. Obrigada por estar aqui com a gente. Só lembrando todo mundo, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas para os panelistas, vocês devem entrar no link, na verdade, nesse QR Code que está à direita da tela de vocês, né, que é um aplicativo específico para a gente para perguntas, e o QR Code que está do lado esquerdo da tela de vocês é para as doações para o Refúgio 343, que, como o Gerson comentou lá no início, toda doação que for feita vai ser dobrada pelo nosso patrocinador, a SKF. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor Marcos. E agora eu queria passar a palavra para a Fabiana. Fabi, eu vou compartilhar também aqui para você a apresentação. E aí, obrigada. Espera aí, opa, fui na errada. Claro. Agora vai. Pronto. Com você, Fabi. Obrigada, Fê.
Gente, bom dia. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela participação. E que bom ver tantas pessoas hoje, esse sábado de manhã, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? Eu estou na DSM, trabalho nessa empresa que tem como norte a sustentabilidade para o agronegócio. Nós temos aí vários negócios e transformar o mundo que vivemos faz parte, então, da nossa cultura. E a gente, com isso, tem várias ações bem relevantes aí nesse sistema. Mas, no momento, vamos falar um pouco, então, pegando esse mote do que o professor falou, a gente tem um desafio muito grande aí para os próximos anos, que é alimentar uma população global que vem crescendo, que tem aí uma previsão de chegar a quase 10 milhões em 2050. E o Brasil vai ter aí um papel protagonista nisso tudo. Você passa para mim, por favor, Fernanda? Aqui eu trouxe só alguns números bem rápidos, também não quero tomar muito tempo com isso, mas para mostrar justamente como a produção bovina aí no Brasil é realmente de qualidade, como ela se comporta de forma bem sustentável. Então aí, desde 1990 até 2018, a gente viu um crescimento aí de produtividade de 176%. Gente, é quase 200% em produtividade. É uma coisa não vista em nenhuma parte aí do mundo. Com isso, a gente tem uma produção que teve um crescimento de 139%. Mas o mais importante disso, e mostrar o quanto isso tudo é sustentável, é que não foi em cima de um aumento maior de área para a produção. Se puder passar para mim, Fê. A gente teve aí uma redução nessa área que a gente utiliza para fazer esses produtos. Ou seja, a gente aí economizou 250,6 milhões de hectares aí, deixando abertos para outras culturas, deixando aberta essa tecnologia e esse espaço para realmente fazer reflorestamento e outras utilidades para essa terra. Então, a gente vê que, de fato, a gente tem que ter orgulho dessa cadeia que tem trabalhado aí com a adoção de tecnologia para realmente mostrar e trazer aí uma produção realmente bem sustentável. A gente tem um caminho aí, sustentabilidade é isso, né? Um caminho a percorrer, várias ações para serem aí tomadas e feitas, mas do ponto de vista aí desses 3 pilares, ambiental, social e econômico, a cadeia vem se agrupando, tá junta para tentar aí trazer soluções e conseguir responder a isso. Fê, você pode passar para mim? Do ponto de vista aí, então, de pecuária sustentável, a gente vê aí várias tecnologias e várias ações que foram tomadas e que vão ser tomadas nos próximos anos com mais força ainda para conquistar tudo isso. Então, a gente vê a integração da lavoura, pecuária, floresta como sendo aí um mote muito grande, a gente trazer dentro de tudo esse universo, né? Fazer esse efeito até poupa-terra, a gente utilizar o mesmo espaço. Isso aqui é um conceito que ele não é novo, mas ele a cada ano vem sendo usado mais e promove aí que a gente tenha um sistema mais produtivo. Do ponto de vista de bem-estar animal, a gente tem muitas coisas aí importantes. A gente tem promovido mais saúde, mais produtividade, o veterinário indo ao campo, e isso até a Tortuga, que é a marca DSM para ruminantes, a gente tem aí no campo uma equipe muito grande que está aí do lado desse produtor, que trabalha junto, tem desenvolvido várias coisas muito interessantes nesse sentido. Uma outra coisa que assim vem muito forte no momento é que a gente também tem a determinação de origem e rastreabilidade para essa carne. Cada vez mais o consumidor quer saber o que ele está comendo, da onde vem, como tem sido produzido, e isso aqui vem um grande papel da tecnologia nisso também. É cada vez deixar mais fácil essa rastreabilidade, é entender da onde vêm todos esses produtos, né? A gente tem muita coisa vindo aí com melhorias genéticas, a gente tem uma disseminação de transformação de toda a cadeia aí com a digitalização. A Tortuga mesmo, a gente tem uma fazenda aqui no Mato Grosso do Sul, que tem várias pesquisas bem interessantes nesse sentido. A gente tem vários programas com os produtores para tentar ajudar, tentar entender do ponto de vista de gestão também. Do ponto de vista de alimentação, que é aí o nosso forte, a gente já tem vários produtos muito interessantes, são enzimas,
são óleos essenciais, como no caso do Crina e do Rumstar aqui, que são produtos que vão na alimentação desses bovinos. E no caso do Crina, por exemplo, é um blend de óleos essenciais que vem aí para substituir o uso de antibióticos aí na alimentação de ruminantes. Então, ao transformar essa alimentação em mais saudável, você acaba aí promovendo para o animal e para a cadeia como um todo algo muito interessante e que já está disponível no Brasil aí há alguns anos e que é de fato uma tendência aí de sustentabilidade. Se eu puder passar para mim, por favor, um dos pontos muito importantes aí quando a gente fala de vacas, né, são as emissões aí de metano. O que a gente vê que, de fato, existe uma participação muito grande nos níveis de metano vindo das vacas, e uma solução que a DSM tem estudado e está trazendo aí é um produto que vai funcionar aí, por favor, passa para mim, Fernanda, como... Na verdade, o que acontece? A gente tem lá no estômago da vaca, vou falar bem assim simples para todo mundo entender, tá, gente? Micróbios que ajudam aí a quebrar esses alimentos. E isso acaba liberando nitrogênio, hidrogênio, e isso faz com que a gente gere gases formando metano, que é um gás muito complicado para o efeito estufa. E esse aditivo, ele vem aí para, de fato, gerar menos metano. Então, a gente acredita aí que se você alimentar uma vaca com esse aditivo, você consegue aí poupar energia de carregar, por exemplo, 127 mil smartphones, que assim é um ganho muito grande. Se for então fazer a conta aí para 3 vacas, é como se a gente tirasse da rua, da estrada, um carro de família. E aí, se a gente for por uma conta maior ainda da adoção dessa tecnologia, se a gente alimentar aí então 1 milhão de vacas, é como se a gente tivesse plantado uma floresta com 45 milhões de árvores. Então, de fato, são produtos que vêm aí para transformar toda a cena, né? E esse é aqui um mote da companhia, de fato, é trazer uma produção mais sustentável, é reduzir essas emissões. Fê, você pode passar para mim? Um ponto muito importante dessa cadeia é esse grupo de pecuária sustentável que nós temos aqui no Brasil. O que é isso? Na verdade, os produtores, há mais de 10 anos, sentaram com toda a cadeia produtiva. Então, aqui a gente tem agentes de toda a cadeia sentada numa mesma mesa, falando a mesma linguagem, conversando e tentando achar soluções que caibam a cadeia como um todo dentro, essa cadeia produtiva. Isso para melhorar práticas de sustentabilidade, para manter aí as florestas em pé, para fazer essa integração aí entre floresta, pecuária e produção, para verificar formas de fazer esse cálculo desse balanço aí de carbono do Brasil. A gente está aqui numa economia e numa cadeia num ambiente tropical, que é diferente. Então, realmente, a gente tem que fazer esse esforço de tentar entender como todas essas relações funcionam para nós, e esse grupo também trabalha nisso. A gente tem alguns manuais de iniciativas, como o manual de boas práticas para a pecuária. Nós temos o GIPS, que aí é um guia que ele é levado para o produtor, e o produtor ele acaba tendo que fazer assim. Opa, eu tenho aqui... desculpa, achei que fosse alguma coisa para eu terminar. Mas estamos chegando ao final, gente. Esse guia de pecuária, ele tem vários indicadores dentro que fazem com que o produtor entenda em que parte do caminho que é a sustentabilidade ele está inserido. E isso é muito interessante. E esse guia, ele vai gerar no futuro um plano de ação com várias informações importantes para que esse produtor faça. E um mapa de iniciativas. Além disso, todos esses agentes da cadeia, e aqui eu tenho desde o fast food até realmente o início da cadeia e a indústria, sentem juntos e conversem. Isso é um ganho extremamente importante, e ações como essas têm que ser sempre mais disponibilizadas e deixar para que todos tenham acesso, porque, de fato, é assim que a gente cresce, quando a gente conversa e quando a gente está todos a fim de fazer com que tudo seja mais sustentável para um mundo melhor aí nos próximos anos. É isso, pessoal. Obrigada,
Fabi, foi super dentro do tempo, não foi um aviso ainda não. Eu achei que fosse. Legal, né, pessoal? Acho que a Fabi trouxe aí primeiro ela falou sobre inovações, né, realmente que a indústria está trazendo aí para o setor, e depois falou de um ponto muito importante que o professor Marco citou também, que é a atuação em rede, né? Como juntar a cadeia de valor para, no caso aí do exemplo que a Fabi trouxe, para uma pecuária mais sustentável. Então, eu acho que não é só a tecnologia, não é só a atuação em rede, mas as coisas, né, como várias ações em conjunto, a gente consegue avançar aí no setor. Então, obrigada, Fabi, pela sua participação, pela apresentação. A gente está aí, pessoal, com cerca de 123 pessoas, então, muito legal, obrigada pela participação de todos. 2 recadinhos para vocês. Acho que o primeiro ponto é, quando a gente está compartilhando a tela de apresentação, é possível vocês mudarem para ver a apresentação maior ou o palestrante maior, tá? Só clicando nas telas, uma dica aí para quem quiser ver o slide um pouco maior. E um outro ponto é, quem não conseguir acessar ou o aplicativo de perguntas ou de doações por QR Code, os links estão também no chat, tá bom? Então, qualquer coisa vocês conseguem entrar por lá. No aplicativo de pergunta, lembrando que você pode colocar sua pergunta para os palestrantes e também votar nas perguntas que vocês gostarem mais. Então, fiquem atentos aí. E agora eu convido o Bruno para participar com a gente dessa conversa, para passar um pouco a perspectiva de agroindústria. Bruno, eu vou também compartilhar aqui a tela com a sua apresentação. Já está aí. Perfeito. Pessoal, muito bom dia. É um prazer falar para um grupo de pessoas novas, né? Principalmente porque a gente fala mesmo que a mesma língua. Eu tenho um ditado que o duro não é ficar velho, né? O duro é ficar teimoso. E eu acredito que as pessoas da nossa faixa etária, elas estão abertas a novas tecnologias e novas tendências, e com certeza isso aí fará o sucesso nos próximos anos para o agro brasileiro, né? Eu vou falar um pouquinho do nosso negócio. A Predileta é uma empresa um pouco diferente, porque ela está em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o plantio das nossas culturas até o produto final. Então, a gente sofre e colhe os frutos de todas essas cadeias, né? Pode passar, Fabiano. O nosso grupo hoje é composto por 4 fábricas, sendo 3 em São Paulo e 1 em Patos de Minas, Minas Gerais. Estão distribuídas de forma estratégica pela questão de fornecimento e proximidade da matéria-prima, porque são produtos muito perecíveis, então a logística longa ela dificultaria o nosso negócio. Pode ir, Fabiano. É um grupo que nasceu em 1991, a gente completa 30 anos o ano que vem, somos 100% nacional, uma empresa bastante familiar, mas a gente já conseguiu alguns feitos, né? Somos o maior processador mundial de goiaba vermelha e o maior grupo brasileiro do segmento de atomados e vegetais em conservas. E trabalhamos no modelo de parceria de fomento agrícola, ou seja, toda a questão de tecnologia, de assistência técnica, de recomendação, parte do nosso pessoal. Então, são pessoas nossas que fazem esse trabalho. A gente não passa pela mão de nenhum terceiro. Pode ir. Eu precisaria diferenciar a questão da sustentabilidade, né? Uma vez eu escutei que o nosso negócio ele já precisa ser sustentável. Entretanto, ele tem que ser ainda mais longevo, para a gente dar continuidade aos nossos negócios. E então, eu vou trocar aí a palavra sustentável por longevidade, ok? A gente começa lá no campo, né, nos pilares. O primeiro pilar é a rastreabilidade dos nossos produtos. Pode tocar, Fabiana. Todas as nossas etapas elas são rastreadas, a gente utiliza defensivos com registro, respeitamos as dosagens e os prazos de carência. Atuamos de forma diferenciada porque a gente utiliza defensivos de forma preventiva e não curativa, defensivos com menor
nível toxicológico e mais baratos também, né? E essas ações, elas nos trazem garantia de qualidade e a segurança aos nossos clientes, tá? Pode ir, Fabiana. Um outro passo é dentro das nossas fábricas, né? Aí na parte de água e do meio ambiente. Pode passar, Fabiana. A gente fez toda a substituição da queima do óleo pela biomassa, então as nossas caldeiras são tocadas por material renovável, né? Isso aí fez com que a gente reduzisse as nossas emissões de gás carbônico em 80%. Praticamente a gente zerou a emissão de dióxido de enxofre. Nós utilizamos toda a água no processo, é um sistema fechado, então a água ela só é descartada para nossas lagoas de tratamento a partir do momento que ela não tem mais condição de ser utilizada, né? Isso nos deu uma redução de 72 milhões de litros de água por ano. Pode passar, Fabiana. E mais um. Isso. Então, já falei, a nossa fonte de vapor ela é totalmente de fonte renovável, né? Nossos resíduos sólidos, eles são enviados para compostagem. Utilizamos um condensado vegetal. O que é isso? Quando a gente concentra um tomate, por volta a cada 7 quilos de suco de tomate, nós retiramos 5,5 quilos de água. E essa água ela vai para o processo interno da fábrica, né? Para a lavagem das frutas, para a lavagem do chão, lavagem dos maquinários. E com isso aí a gente conseguiu uma redução de 60 milhões de litros anuais que a gente estaria retirando dos poços artesianos, dos rios. Então a gente utiliza essa água dos frutos, né? É uma água proveniente das nossas frutas, tá? Pode passar, Fabiana. Um outro pilar que eu preciso falar é sobre a nossa logística. Nós precisamos ser eficientes no frete. O frete é um processo no Brasil bastante caro, porque o Brasil, eu falo que ele não é um país, ele é um continente, né? É muito grande. E a questão logística realmente pega no nosso negócio, porque os nossos produtos são de baixo valor agregado, tá? Então, pode passar, Fabiana. E aí, o que a gente conseguiu? Nós temos uma boa parte de frota própria, né? E essa frota, eu falo muito que ela não bate carroceria, ou seja, ela vai até os nossos clientes com produtos acabados, e aí quando ela retorna para as nossas fábricas, ela passa nos nossos fornecedores e elas trazem insumos para nós. Então, traz açúcar, traz temperos, traz papelão, traz vidro, traz tampa, traz lenha, enfim. Então, os nossos caminhões não batem carroceria. Eles são extremamente utilizados, né? E outro ponto que facilitou o nosso frete é o nosso portfólio variado. A gente tem hoje mais de 1.100 SKUs, de forma que a gente consegue colocar em todo o perfil de uma carga os produtos mais resistentes na parte de baixo e produtos de menor resistência física na parte de cima. Então, a carga ela vai inteira completa de produtos. Pode passar, Fabiana. E o quarto pilar é tecnologia, né? Inovações nas nossas embalagens. Então, nós praticamente migramos nossos produtos de vidro para o pouch, né? No caso desse molho que você está vendo, desse extrato de tomate, e da lata de milho para o pouch também. Vocês conseguem ver a redução no peso, que ela é muito significativa na cadeia produtiva dessas embalagens, uma grande emissão do gás carbônico e principalmente um gasto energético também, a gente conseguiu reduzir bastante. Pode passar, Fabiana. E esse aqui a gente fez esse ano, então tá muito fresco, né? As nossas embalagens de derivado de tomate, elas passaram pelo sistema de silverback, ou seja, né, a parte de trás ela não tem esse fundo vermelho que vocês estão vendo. Isso a gente conseguiu uma redução muito grande na questão de quantidade de tinta que era utilizada para as nossas embalagens, e um outro passo que a gente deu esse ano foi uma redução bem significativa na altura das latas dos vegetais, em torno de 10%, né? Parece que não, mas isso aí nos trouxe
economia de quase 60 milhões de latas de milho por ano, que a gente vai deixar de colocar no mercado carregando o mesmo produto, né, o mesmo volume. Pode passar, Fabiana. Nós somos uma das primeiras empresas a lançar a embalagem pouch no país, né? Menor gasto de energia para o processo, uma menor redução, uma menor emissão de gás carbônico. Conseguimos otimizar as gôndolas nos supermercados em torno de 45%. A gente também fez uma redução nas embalagens de molho de tomate de 120 para 110 gramas por metro quadrado. Isso nos deu uma redução de 180 toneladas por ano de filme. Pode passar, Fabiana. Temos todas as certificações possíveis, né, para exportação. Pode passar. E tudo isso aí que eu falei nos dá a qualidade e a segurança aos nossos clientes, né? Hoje nós somos fornecedores de marca própria para várias redes, então vocês conseguem ver aí, a gente fornece para Qualitá, para Budweiser, Walmart, enfim, e grandes marcas de outros países também. E conseguimos há mais de 10 anos já o credenciamento para fornecimento de base de produtos para Nestlé, Coca-Cola e PepsiCo. Então, nós conseguimos tudo isso com base no nosso sistema que é sustentável. Pode passar, Fabiana. E um outro paradigma nosso que eu preciso ressaltar muito, a agroindústria no Brasil ela precisa quebrar a barreira, né? Querendo ou não, nós ainda somos muito taxados negativamente de devastador, de poluidor, de sanguessuga do sistema, mas nada disso, né? Nós somos preservadores, né? E outro ponto é que a indústria, o produto industrializado, ele também é taxado muito de forma negativa por ser produto com conservante. Mas o que a gente faz dentro da Predileta? A gente estende o shelf life do produto. Um produto muito perecível, um tomate, um milho doce, uma goiaba, que ele se estraga em 2, 3, 4 dias no campo, a gente consegue dar uma sobrevida para ele de quase 2 anos nas pontas de gôndolas, né? Nós trazemos para o nosso consumidor uma segurança alimentar, sem utilização de conservantes, mas com processo seguro, um processo sem contato com o ar, um processo sem conservante, com filmes, com latas resistentes. Então, gostaria de tentar quebrar um pouco dessa barreira de que a indústria ela faz mal, de que a indústria vende produtos com conservantes, né? A população mundial vive mais porque está comendo melhor, né? E a indústria talvez é o grande responsável para fazer isso. E quando eu falo indústria, entende-se toda a indústria do agro, né? E não só a desse setor que a gente representa, tá? Então, pode. Bom, acho que por si só, acho que é isso aí, pessoal. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Desculpa da minha correria para falar, o assunto é bastante extenso, mas fiquem à vontade para perguntar e, enfim, estou à disposição. Obrigada, Bruno. Eu sei que você gostou da apresentação da Fabiana, mas eu sou a Fernanda, hein? Você falou? Muito desculpa, tá? Tô brincando, desculpa, eu também gostei. Fabiana. Imagina. Tô criando impacto aí. Exatamente. Não, muito obrigada, Bruno. Acho que você trouxe exemplos aí bem claros de... Primeiro, parabéns pelo Grupo Predileta, né? Uma agroindústria familiar aí, e o quanto você trouxe de inovações em várias etapas, né, da cadeia produtiva. Então, você falou do campo, você falou da toda a etapa de beneficiamento, do transporte, das embalagens. Então, eu acho que o seu exemplo mostra o quão, de novo, né, quanto existem inovações em várias áreas, né, e como cada um, né, no seu setor consegue evoluir para juntos a gente tornar a agricultura e a agroindústria, a pecuária mais sustentável. Então, muito obrigada. Pessoal, vou relembrar de novo aqueles recadinhos. Vamos colocando as perguntas no nosso aplicativo. Então, o QR Code do lado direito ou o link lá no chat. E todas as doações vocês conseguem fazer para o Refúgio 343 usando o QR Code aí do lado esquerdo da tela ou o link que também está lá no chat. Lembrando que para cada R$1 doado, a SKF vai dobrar essa doação, então vamos ajudar, vamos agir, esse é um dos objetivos do Cálculos também.
é a gente aprender, a gente se conectar e a gente também agir para um mundo melhor. Então, vamos fazer parte. E agora eu passo a palavra para a nossa grande convidada Mariana. Obrigada por estar aqui com a gente. E aí, Maria, a gente queria que você trouxesse um pouco a parte da inovação digital, né? A revolução digital no agro, como você vem trabalhando com isso, que inovações você está vendo e como elas se conectam aí com a sustentabilidade no agro. Muito obrigada por estar aqui também com a gente. Obrigada, pessoal. Não é uma honra estar aqui, né? Eu adoro ver essas histórias, sou grande defensora aí, como também o Marcos do agro brasileiro, né? Realmente é um papel de embaixador mesmo, ir para fora e desmistificar um pouco dessa imagem, né? Como o próprio Bruno colocou, do agro predador, né? E mostrar que nós temos, não é só exceções, não são só casos pontuais, né? Mas é toda uma indústria, né? Trabalhando para levar mais valor e mais sustentabilidade. Então, fica uma honra aí. E, bom, pessoal, eu acho que a gente viu vários exemplos aí de inovação, né? Inovações de processo, né? Inovações na indústria, inovações na biotecnologia. E o Marcos tinha pontuado lá no slide dele, né? E eu acho que é o meu tópico aqui de foco, que é justamente a nova transformação do agro. Nós tivemos várias revoluções, desde lá da Revolução Verde, a biotecnologia, a agricultura de precisão. E agora a agricultura digital vem para ajudar a gente a dar um pulo, né? Potencializar essas transformações que a gente viu aí nos exemplos colocados. A gente entende que as tecnologias digitais, né, ajudam um crescimento exponencial, porque tudo aquilo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar e transformar, né, e aumentar esse impacto. Então, a AgriSmart é uma agtech, né? Eu fundei a AgriSmart vai fazer 6 anos agora, em 2020. Muito com o objetivo de ajudar o produtor rural, né? Venho de família produtora e conhecia muito o dia a dia de tomar a decisão no campo, né? Que é muito ainda baseado em intuição, em que o vizinho está fazendo, ou que o vendedor, o RTV está lá dizendo na ponta que deve ser feito. E com as constantes mudanças, né? Mudanças climáticas aí impactando diretamente no dia a dia do produtor e essa pressão do consumidor em uma cadeia mais transparente, mais sustentável, tem colocado o produtor ali na berlinda do que fazer, né? Como é que eu me adapto? Como é que eu consigo produzir mais para alimentar 50 bilhões de pessoas, as 10 bilhões de pessoas em 2050, como disse a Fabi? Como é que eu lido, né, com restrições de terra, restrições de água, mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, eu forneço informação, né, transparência e sustentabilidade para o meu consumidor, que está cada vez mais exigente. Então, o produtor, para se adaptar, tem investido e buscado muito a tecnologia para ajudar a entender o que está acontecendo na plantação e responder da melhor maneira. E ao entender esse cenário, né, muito lá atrás, a AgriSmart focou em criar uma plataforma de agricultura digital para ajudar a tomada de decisão em toda a cadeia do agro, né, para ir buscar mais produção e mais sustentabilidade. A primeira coisa que a gente faz é coletar dados em campo. A gente ainda tem pouquíssimo dado comparado a países mais desenvolvidos, né? Por várias razões, questão de infraestrutura e conectividade, questão de nível de educação, né, do pessoal que está no campo e até acesso financeiro mesmo a tecnologias para se poder medir. E aí o que a gente fez primeiro foi investir numa rede que permitisse coletar dados de sensores, né, sensores de solo, sensores de estações meteorológicas e ajudasse a entender ali o microclima e o ambiente que estava o talhão, o que estava acontecendo. Né, e fazer isso independente de um sinal de celular ou internet, né? Conseguir garantir que a gente conseguisse coletar o dado, não importa o quão remoto fosse a área. E aí, a partir do conhecimento, né, do clima, né, o solo, o clima, que influenciam quase tudo na agricultura, nós agregamos aí outros tipos de tecnologia, como as tecnologias, né, de satélite, né, que trazem as imagens e nos ajudam a ter uma visão mais ampla da saúde da plantação. Né, e outras fontes de outros sistemas, outras áreas para ter o dado. Então, nossa primeira proposta de valor, e como a gente entende que começa a jornada de transformação digital do agro, a primeira coisa que a gente precisa ter é dado, né? A gente precisa entender o que está acontecendo ali. E muitos produtores ou não têm nenhum dado, ou grandes grupos, né, como a Predilecta aí, o que a gente se depara com um cenário que eu tenho muito dado, mas que não se conectam, né? Tá cada um num lugar, um no Excel, um no Word, um no papel, né? Um em um outro software, e não consegue juntar esse dado falando, né, da mesma escala de tempo, a mesma escala espacial, para a gente poder fazer o uso desse dado. Então, nossa primeira proposta de valor na AgriSmart foi ter dado organizado e limpo para a gente conseguir utilizar. Uma vez que a gente tem dado, a gente transforma esse dado, né, com tecnologias como inteligência artificial, modelos agronômicos, meteorológicos, para ajudar o produtor na tomada de decisão. Então, a gente constrói algoritmos que ajudem ele a prever melhor.
Então, a gente faz manejo de irrigação, por exemplo, né? Ajudar a entender a demanda exata de água para cada talhão. A irrigação hoje é muito importante, o mundo irriga cerca de 20% das áreas cultivadas, mas ela produz, né, quase 40% dos nossos alimentos, e ela está crescendo muito, porque ela é vista como uma ferramenta para conseguir ampliar a produção, né? A gente consegue plantar onde antes não era possível, como é o caso do nosso cerrado brasileiro, ter mais de uma safra no ano, né, que nos torna mais competitivos no uso de terra, e a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né, lidando aí com essas mudanças das distribuições de chuva, etc. Então, a quantidade de água correta chegando para a planta, ela ajuda o produtor a aproveitar o máximo do potencial produtivo da planta. E fazendo isso com dados, ajuda a gente só a usar a água quando ela é realmente necessária, né? Cerca de 72% da água do mundo vai para a irrigação e quase metade disso acaba sendo desperdiçado por essa falta de conhecimento de quando e quanto utilizar de água. Então, a gente tem um algoritmo de irrigação que ajuda o produtor a economizar até 60% de água que ele utiliza, 40% do custo de energia, que é um custo muito importante na produção, e aumentar a produção em até 20%. Além da irrigação, a gente tem a nossa própria previsão do tempo, que é a mais precisa do país para 7 dias. Então, com os dados, com os sensores, a gente consegue aprender, né, aquilo que a gente não consegue prever com os grandes modelos de meteorologia e corrigir isso através dos sensores. E isso ajuda o produtor a criar regras operacionais que ele sabe que ele deveria estar fazendo, né, como boas práticas, mas que geralmente ele não faz porque ele não está ali olhando o tempo todo ou entendendo a cada minutinho o que está acontecendo na plantação. Então, unindo o lado da previsão do tempo precisa e dos sensores, a gente consegue ajudar o produtor a planejar a operação de maneira muito mais direta, né? Qual é o melhor momento para plantio, considerando a umidade do solo para não ter uma baixa germinação e necessidade de replantio, qual é o melhor, né, momento para aplicação, né, uma pulverização ou aplicação de um fertilizante para evitar deriva, evitar perda de produto. O melhor momento, né, para entender cada ação aí de evolução dos estados vegetativos e entradas de cada tipo de manejo. E a gente também criou algoritmos aí para previsão de doenças e pragas, né? A gente lançou um modelo para previsão de ferrugem de café, que com 15 dias antes nos ajuda a entender se vai ter ou não vai ter a doença e qual o grau de intensidade, com muito mais precisão também. Isso permite que o produtor faça uma aplicação preventiva, né? Entre no momento correto e até use produtos biológicos, porque identificou a doença no momento certo, evitando perdas. Bom, isso a nível, né, de fazenda. Além da fazenda, além do produtor, a gente atende toda a cadeia do agro. Desde a indústria, né, de pesquisa e desenvolvimento, de insumos agrícolas, ajudando ali nos sites de pesquisa a entender os melhores protocolos que são mais eficientes, sementes que são mais resistentes a determinados cenários de estresse hídrico, como é que um biológico tem maior performance considerando, né, as condições do solo, e ajudando a criar esses protocolos, acabamos fazendo vendas aí, né, em conjunto com os produtores de insumo para agregar mais valor para o produtor, né, fazer uma venda mais eficiente, mais direcionada do produto. Do outro lado da cadeia, a gente trabalha com empresas como a Predilecta. No caso, não somos ainda parceiros, precisamos virar, Bruno, mas trabalhamos com empresas como Nestlé, como Coca-Cola, como Cargill, a Bembev, trabalhando com os fornecedores e com produção própria, né? Um grande desafio que a indústria tem é criar resiliência climática, é entender como é que está mudando a dinâmica, né, com os seus fornecedores e garantir uma cadeia sustentável. Aí a gente está falando de vários casos de produtores familiares, né, que são bem pequenos, que ainda não estão adotando tecnologia. A gente monitora esses produtores, né, em forma de rede, de economia compartilhada, ajuda cada um individualmente e ajuda a indústria a ter uma rastreabilidade muito maior, né, da sua pegada hídrica, sua pegada de carbono, ajuda a alocar mão de obra, né, como o Bruno comentou ali, é muito comum que a indústria disponibilize a assistência técnica e o acompanhamento agronômico. Então, eu tenho lá, né, às vezes, 4 agrônomos para 400 produtores. Como é que eu lido com isso? Onde que eu vou? Onde que é mais importante? Então, com os dados de maneira remota, né, a gente ajuda a priorizar até criar aí estratégias de longo prazo, né? Assim, com o clima mudando, qual região passa a ser mais estratégica, com condições favoráveis para fazer o suprimento, ou testando diversas genéticas para saber qual que tem a melhor qualidade, né, para o produto, e contando a história, né, como a gente falou muito disso, agregar valor. Eu acho que o futuro da agricultura e o futuro da nossa agricultura é a descomoditização do agro, né, e a gente tinha um desafio enorme no Brasil de conseguir exportar não só commodity, mas exportar valor, por ainda limitações tecnológicas que estão mudando essa dinâmica, e a gente está conseguindo vender alimentos com história, alimentos com processos, né? A inovação de embalagem da Predilecta é, né, espetacular, e ainda é um grande desafio
para a gente conseguir já fazer o produto final. Então, a gente acredita muito nesse potencial do dado, da informação, né, nessa transparência e nessa descomoditização do agro. E justamente porque a sustentabilidade também passa a ser reconhecida como algo que dá para capturar valor além do que a gente está o commodity, que é o caso, por exemplo, dos mercados de carbono. Então, a gente chega no último segmento que a AgriSmart atende, que é o segmento que a gente chama de financeiro, em que a gente trabalha desde os bancos, né, que estão provendo crédito agrícola para ajudar a mitigar o risco e precificar melhor os produtos, assim também como o seguro. O Brasil tem uma baixíssima adoção de seguro agrícola, que é cada vez, né, mais importante considerando esses cenários de mudanças climáticas, e entendendo o campo, a gente consegue precificar melhor e criar produtos mais acessíveis e criar novos mercados. A AgriSmart se juntou recentemente à aliança, né, de Nature Climate Solutions, justamente buscando a regulação de um mercado de carbono, né? A agricultura tem um potencial enorme em sequestro de carbono. A gente viu os exemplos aí da DSM, né, de produção com baixíssimo carbono, começando lá desde da alimentação, né, dos ruminantes. Então, a agricultura tem o solo, né, um potencial enorme de estar sequestrando carbono, e com a metrificação, com tecnologia, medir isso, né, que não tem em nenhum lugar do mundo, e conseguir vender isso de maneira muito mais clara, criando aí uma nova economia, né, para soluções de sustentabilidade. Então, assim, temos orgulho, né, aí também como de ser uma indústria brasileira que consegue fazer hardware, que consegue fazer tecnologia, né, de ponta, inteligência artificial, e exportando aí hoje para mais de 9 países a nossa tecnologia. Então, a gente vê essa descomoditização do agro em duas frentes, né? Uma dos insumos, a gente para de exportar commodities, para de exportar valor, né, indústria, e o lado da tecnologia, né? O Brasil também se posicionando como um grande produtor de tecnologia agrícola. Muito obrigada, Mariana. Acho que você é um grande exemplo de como os jovens podem se engajar e inovar no agro. Definitivamente você já é reconhecida por isso, então para a gente é muito orgulho ter você aqui também. Eu acho que você traz alguns temas muito importantes, né? Só para pincelar algumas coisas aqui. Eu acho que o primeiro ponto interessante é quando você fala do digital inclusivo, né? Porque existem hoje muitas pessoas falando que talvez o digital seja a nova forma de exclusão, que o pequeno produtor não está conseguindo entrar nessa era, mas eu acho que existe muito caminho para isso. Eu acho que as empresas como a AgriSmart estão trabalhando cada vez mais, e esse é o grande futuro. Então, eu acho que isso não é verdade. Em vários exemplos a gente vê os produtores, mesmo pequenos, independente do tamanho, da escala, se envolvendo com o digital, e esse como eu coloquei, é o grande caminho. Eu acho que você fala muito bem da parte do uso eficiente de água, toda a parte de previsão do tempo também, né? O quanto isso é importante, porque é cada vez menos estável, né? Cada vez mais imprevisível. Então, como é importante o produtor ter isso à mão. E você fala também de toda a parte de prevenção de doenças e pragas, né? E como é importante a gente reforçar a mensagem do manejo integrado de pragas e do uso consciente de defensivos. Então, acho que aí são também... eles estão ligados ao digital e estão ligados a boas práticas de manejo, que já aconteceu antes no campo. Então, como conectar, né, o conhecimento que as pessoas já têm com o digital, que eu acho que é muito rico. Obrigada, então, de novo pela sua participação. Pessoal, agora a gente vai passar para as perguntas que estão aparecendo aí no nosso aplicativo. Vou só lembrar de novo, né, para quem está aí participando, que vocês mandem as perguntas pelo aplicativo que está aí no QR Code do lado direito, ou no link que está aí no chat, e que façam também as suas doações aí para o Refúgio 343, com esse QR Code que está do lado esquerdo. Agora a gente tem mais ou menos 115 participantes online. E eu reforço também nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, né? A Johnson & Johnson por essa plataforma, a TaylorMade, que está aí nos ajudando a gravar. Esse painel vai virar um podcast também, para todo mundo poder acompanhar depois. E a SKF, que está aí com essa ação da gente fazer esse matching gift para o Refúgio 343. Então, pessoal, estamos super no tempo. Vamos passar aí para as perguntas dos participantes. Eu vou colocar as perguntas, as que não tiverem, eu acho que em geral elas não estão específicas para alguém, então quem se sentir mais à vontade, depois se alguém quiser comentar a resposta também de um dos participantes, fiquem à vontade, a ideia é ser um bate-papo mesmo, tá? A primeira pergunta é bem legal, porque ela fala justamente dessa questão da rede, né?
como organizações de diversos setores podem se unir para que a imagem de sustentabilidade do agro seja positiva, né? Entendendo aí o que um pouco cada um de vocês falou, um pouco dessa imagem injusta, né? De impactos negativos. E aí, como que os diferentes setores podem se unir para mudar essa imagem? Não sei quem quer começar aí comentando. Eu posso começar, Fernanda, porque vai lá. Eu acho que nessa área está efervescente. A pergunta é absolutamente pertinente, porque está efervescente esse negócio. Nós precisamos fazer, está sendo feito. De 15 dias para cá, vocês devem ter observado cartas recebidas pelo Brasil, cartas feitas por organizações de executivos do Brasil. De 2 semanas para cá, provavelmente vocês também estão recebendo no WhatsApp uma nova comunicação do Ministério do Meio Ambiente, com vídeos, né, com as concessões, com os trabalhos sendo feitos. Então, eu diria que a comunicação, ela é hoje muito diferente em relação ao que era há 5, 8 anos, quando a gente tinha que fazer um plano de comunicação do agro. Hoje a comunicação quem faz somos todos nós, né, que temos páginas no LinkedIn e no Instagram com um monte de gente. Você colocando informações, as empresas fazendo seus mini vídeos e colocando, isso daí vai embora para o mundo todo. E fora isso, o que a pergunta trouxe, que é um esforço mais coordenado, que é capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, que acabou, né? Vocês devem ter recebido entre ontem e hoje 190 vezes 2 vídeos do Ministério da Agricultura sensacionais. É isso aí que ser feito. Nós não podemos deixar quieto quem tem produto. O Brasil tem pouca propaganda e muito produto. O problema é quem tem muita propaganda e pouco produto. Então, para nós não é difícil reverter essa situação. Eu estou 100% de acordo, Marcos. Eu acho super importante. Eu acho que já foi um sinal, né, quando a ministra Tereza Cristina criou uma Secretaria de Inovação, uma Secretaria de Sustentabilidade, Irrigação. Já é acho que foi uma comunicação formal de que, né, ganhamos o último player que precisávamos aí para atuar nessa comunicação. E eu acho que o fortalecimento dos ecossistemas de inovação tem um papel muito grande, né? Eu, particularmente, assim, tenho um relacionamento muito bom com Israel, mas eu sempre cutuquei, assim, por que Israel consegue vender, né, para o mundo inteiro que eles são excelência em tecnologia agrícola, sendo que, né, mal tem área plantada lá e nós não conseguimos. E o fato é porque eles se comportam como um ecossistema, né? As pessoas estão mais preocupadas em defender o ecossistema de inovação em agro de Israel do que cada empresa individualmente, né? E eu acho que levou um tempo para o ecossistema do Brasil amadurecer e deixar isso de lado, né? Esse senso de competição. Nós não somos competidores, né? O mercado é enorme. Nós precisamos nos juntar e vender o Brasil e vender, né, nosso potencial de produção. Porque aí é muito mais fácil depois vender a nossa empresa. Porque a gente conseguiu provar que somos unidos e temos uma uniformidade de discurso, né? Então, não é uma ou outra pessoa falando que o Brasil faz bem, que tem bons exemplos. É todo mundo unificado, com uma comunicação única do potencial do nosso país de produzir tecnologia. E eu acho que isso, nos últimos anos, tem aumentado, né? Cada vez mais representantes, mais porta-vozes, com essa mensagem unificada e começa a mudar o panorama. Ainda tem muito trabalho para ser feito, mas eu fico feliz porque eu acho que a gente tem pouco marketing. O nosso problema hoje é marketing, é comunicação, né? E precisamos todo mundo investir de maneira individual e de maneira coletiva para conseguir levar essa mensagem cada vez mais consistente. Vamos passar para a próxima aqui, pessoal. Tem várias interessantes. Bruno e Fabi entram aí para responder as próximas. Uma segunda pergunta que a gente recebeu é o seguinte, né? A gente vê que o agro bate recordes de produção todos os anos, porém ainda muitas pessoas passam fome, né? Quais propostas para distribuição, transporte e acesso de alimentação em qualidade, né? Esse paradoxo entre a gente vê recordes e recordes de safras e as pessoas ainda passando fome, né? Como trabalhar essa questão ou que inovações estão surgindo para resolver isso? Posso falar? Então, Fernanda, não é Fabi, Fernanda. Assim, a predileta, ela tem as suas principais contas, os seus principais clientes que nos dão volumes bons, né? Só que a gente nós viramos o nosso canhão, porque
as grandes redes, elas se sustentam já, né? Nós viramos o nosso canhão para países mais pobres. Então, hoje, a Predileta exporta muito produto, muita goiabada, muito molho de tomate, muito milho para países da África. E, claro, que a gente poderia aproveitar essa taxa cambial e, entre aspas, sentar em cima do nosso produto e falar, não, eu vendo a tal preço, quer, não quer, tchau, mas a gente não faz isso aí. Então, nós estamos antenados a isso, e para países da África, onde tem uma condição sanitária, uma condição social muito deficitária, muito precária, a Predileta vende praticamente preço de custo para fazer isso aí. Claro que são pequenos clientes ainda, né? Mas a gente faz isso porque nós temos que ajudar o próximo. E um outro ponto que a gente faz também dentro das nossas fábricas é a inclusão social. Então, tem a cota, né, dependendo da sua região, de pessoas que têm deficiência física, que têm um certo tipo de deficiência. A Predileta tem 3, 4 vezes mais funcionários dentro das fábricas. A gente faz uma inclusão social, a gente traz universidades para dentro do nosso negócio. Agora, levar um produto acessível a uma comunidade mais longe, a um bairro mais pobre, a gente também tem a nossa frota própria para fazer isso. Claro que as grandes transportadoras, elas querem levar para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Goiânia. Então, assim, para conseguir atingir essas comunidades, essas regiões, essas vilas mais pobres, a gente coloca caminhão nosso. É uma logística mais cara, é uma logística mais demorada, mas a gente só vai conseguir atingir eles fazendo isso. Então, por isso que nós investimos em frota própria. Tem, sim, uma parte da frota que vão para os grandes centros, e também tem uma parte, né, de caminhões menores, né? Então, caminhões de baixo peso que vão para essas regiões. Não é fácil colocar o produto em regiões pobres do país. O país é um continente, então a gente tem esses planos, esse jeito de trabalhar, porque a Predileta, ela é brasileira, e se ela não olhar para dentro do país com bons olhos, quem dirá um pessoal de fora, né? Fernanda, posso complementar rapidinho? Que a pergunta Claro. é muito bem feita e às vezes a gente vê esse contrassenso. Antes da Fabi comentar também, o problema da pessoa, você vê, tem um agro pujante e tal, mas tem gente passando fome. Esse problema é problema de falta de renda. Tá? Não é um problema do agronegócio, é um problema que a pessoa não tem renda. Nós temos que ajudá-la a ter renda para que ela avance numa esquina e já encontre produto para comprar. E como que ela tem renda? Justamente produzindo cada vez mais para que o preço se mantenha e se consiga incluir mais pessoas no mercado de trabalho. Esse que é o caminho, né? Eu concordo extremamente com o que o professor Marcos falou, ia nessa linha, inclusive, um dos objetivos da ONU justamente esse, fome zero no mundo, né? E a gente realmente só vai conseguir alcançar isso quando a gente tiver, além de ganhos de produtividade, fazer uma maior inserção aí no mercado de todas essas pessoas, né? Então, realmente, a tecnologia alinhada a tudo isso, e são cadeias muito importantes também quando a gente pensa no fornecimento de emprego, né? Por exemplo, o leite é um exemplo que eu gosto de dar. 99,9% dos municípios brasileiros têm produção de leite, ainda que seja pequena, né? Então, realmente, o agro também tem esse papel, né? De gerador de renda para todo mundo aí, como um todo. Então, a DSM está alinhada com esse objetivo aí da ONU, que é fome zero, e por conta disso, esses ganhos de produtividade são tão importantes. Legal, pessoal. Agora, talvez a gente comece com a Mariana. Veio uma pergunta aqui, Mariana, como vocês enxergam a influência do jovem nas ações de sustentabilidade dentro do setor agro no cenário atual? E eu talvez adicionaria alguma coisa, como é hoje e talvez o que você espera, o que você gostaria que os jovens fizessem, como se engajassem mais no agro? Bom, eu acho que o jovem, né, tem um papel essencial para acelerar essa adoção e facilitar essa adoção, porque querendo ou não,
não é tão fácil, né, gente? A gente tem que mudar o mindset, a gente tem que mudar o processo de operação, e isso demora, e você tem que mudar o mindset de várias pessoas. Então, é muito difícil os processos serem bem-sucedidos se a gente não tem vários champions dentro das organizações, dentro das fazendas, tocando ali o dia a dia, essa consistência, né? Dessa mudança de hábito. É igual pra gente, né? Na nossa vida pessoal, quando a gente quer emagrecer ou a gente quer fazer alguma coisa, é difícil manter ali a dieta, a rotina, né? Fazer exercício. Então, quando a gente vai fazer uma mudança dessa, dentro de uma fazenda, dentro de uma organização, é super difícil, demora, né? Tem a força lá do que sempre fiz isso, faz 30 anos. E eu acho que o jovem tem esse papel de né, fazer o pioneirismo ali, vestir a camisa e ser o champion para ajudar que esses processos ocorram, né? Que não deixe cair a bola e etc. E por outro lado, na verdade, eu acho que também é uma oportunidade para o jovem, né? Para poder mostrar o seu valor, ganhar espaço, ganhar voz, né? Porque é uma coisa que a nossa geração é respeitada, né? O meu pai, né, os meus familiares, né, eles não sabem mexer direito no celular, não sabem mexer no computador. Então, querendo ou não, mesmo como jovem, isso é um assunto que somos autoridade. E que as pessoas vão parar para nos escutar. Então, eu acho que é uma maneira para os jovens que estão aí trabalhando na sucessão familiar, né, estão participando do negócio, de ganhar espaço, de mostrar, né, trabalho, de mostrar resultado e ir ganhando respeito. Então, eu mesma, né, venho de família do agro, mas eu particularmente não queria ficar no campo, eu não tinha interesse pela agricultura. E foi só quando eu consegui conectar os dois mundos, que eu gostava muito de tecnologia, já trabalhava na indústria com tecnologia, com o agro, que eu vi uma oportunidade de voltar, né, e conectar com as minhas raízes. Então, muitos pais já enxergam a tecnologia como uma maneira de reter o filho, né, do filho não ir seguir outra carreira e ter sucessor, porque é um desafio enorme ter sucessor. Então, acho que é uma oportunidade para os dois lados. O jovem garante que vai ser bem implementado e que vai trazer o impacto que a gente espera, né? E acho que aí buscar estar mais informado e entender melhor, porque a sustentabilidade hoje em dia não é mais um byproduct, né? Ela não é mais uma coisinha extra, ela é core e ela é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não é só ser legal, ser, né, respeitar o meio ambiente, ela é um negócio, ela é uma oportunidade de negócio. E ao mesmo tempo, né, para a família, para os pais, para as organizações tradicionais, é uma maneira de reter esse jovem, né? Seja ele um sucessor ou seja ele um talento, porque as grandes empresas também têm desafios aí para reter talentos. Eu acho que eu vou pegar esse gancho, Mari, e conectar com o Bruno, talvez até para falar um pouco dessa questão da sucessão familiar e de como você se vê dentro da Predileta, trazendo inovações. Como é esse seu dia a dia aí, Bruno? Fernanda, no começo, bom, eu sempre fui inserido dentro da Predileta. No começo, quando eu era novo, né? Eu tenho 33, a Predileta tem 30 anos, mas com 4, 5 anos eu ia meio que na marra para Predileta. Que criança que gostaria de trabalhar nas férias, né? Então, assim, eu fui um pouco na marra, mas não me arrependo e acho que meu pai fez certo, porque pega na mão e leva. Se você vai dar continuidade ou não, o problema já passa a ser seu, mas o pai fez a função de casa. Então, assim, no começo não foi fácil, porque eu passei pela faculdade, eu saí de lá, minha cabeça era um turbilhão de novas tecnologias, né? Eu presenciei muito, eu plantei muito milho num trator super velho que tinha lá no sítio, e hoje eu estou vendo já um trator sem piloto, um trator por sensoriamento remoto. Então, assim, eu acho que a minha geração, a nossa geração, ela pegou tudo isso aí, né? Toda essa revolução. E no começo não foi fácil, porque eu saí da faculdade com uma cabeça com um monte de coisas novas, e na hora que você vai tentar implantar isso para pessoas mais velhas ou pessoas mais experientes ou que não estão conectadas nesse meio, o pessoal meio que torce o nariz, né? Opa, peraí, mas será que vai dar certo? Mas por quê? Eu sempre fiz isso, por que eu vou ter que mudar agora, né? Aí eu chegava em casa meio pé da vida, meu pai falava assim, calma, vai com calma, conversa, primeiro escuta, depois você fala. E de lá para cá a gente conseguiu colocar muita coisa, né, nesse sistema. Então, hoje a gente já faz sensoriamento remoto, a gente já faz a análise de solo com sonda, já fazemos correção em taxa variável, nossas máquinas que colhem têm GPS, a gente já faz... enfim, é uma enxurrada de novas tecnologias que a gente conseguiu implantar dentro da Predileta, mas assim, tudo meio que devagar, porque quando você é uma pessoa com outra cabeça e vem para um negócio,
você é meio que barrado, meio que blindado, meio que bloqueado. Então, eu consegui isso de forma bem atual, e a partir do momento que você mostra bons resultados, as pessoas, quando você acha que eles vão falar assim para você, opa, nossa, que legal, deu certo, vamos tocar. Todo mundo fala assim, ou quase a grande parte das pessoas falam assim, mas tem que ver se tudo isso aí mesmo é certo. Quem garante que os seus dados estão certos, né? Então, assim, você tem que fazer uma vez, duas, três, até o pessoal concordar. E hoje a gente conseguiu implantar isso dentro da Predileta, de forma que o nosso time de colaboradores tem os pratas da casa, tem as pessoas velhas e tem as pessoas novas, e a gente é uma equipe unida. Então, assim, a pessoa nova está muito, muito empolgada, a pessoa velha já está, assim, a pessoa com mais experiência já está antenada também, e a gente sempre está oxigenando o nosso sangue. Eu falo muito essa expressão, a gente precisa de oxigenação. O ser humano não pode ficar quieto, acomodado, senão o trem passa por cima. Então, com base nessas informações que eu falei, a gente conseguiu salto de produtividade. A Predileta hoje, nossa média de produção de tomate é 60% acima da média brasileira, né? A nossa média de produção de milho é 45% acima da média nacional. A nossa produção de goiaba é quase 3 vezes a média nacional. Então, assim, claro, é tecnologia, é cabeça, é estudo, é paciência, equipe unida, né? Então, não foi fácil, mas a partir do momento que você conseguiu mostrar os seus resultados, tudo fica mais fácil. Então, a gente foi por esse caminho aí, né? Eu acredito que grande parte também, acho que a Mariana passa por isso, de colocar uma coisa nova dentro de uma empresa que ela é um pouco travada, um pouco blindada, não é fácil, mas a partir do momento que o pessoal compra essa nova tecnologia, nossa, aí você colhe frutos quase que todos os dias. Legal, Bruno. Obrigada, Mariana. Pessoal, a gente está entrando nos minutos finais, infelizmente, do nosso painel. Eu queria dar a oportunidade, assim, mais ou menos 1 minuto para cada um, se vocês quiserem colocar algumas palavras finais. Eu queria abrir aí o microfone para vocês, e já, obviamente, agradecendo imensamente vocês 4 por estarem aqui com a gente. Então, eu não sei, professor, se você quiser colocar alguns recadinhos finais aí. Bom, eu, mais uma vez, né, fiquei maravilhado de participar aqui. O bom de ver essa juventude, desde da Fabiana, que está numa multinacional, e a Mariana num negócio que está montando e está ajudando na questão da sustentabilidade, e o Bruno também, uma família, vê que coisa bacana, né? Uma empresa familiar brasileira com padrão tecnológico de excelência mundial, que está incomodando as grandes empresas multinacionais. Isso é um orgulho brutal. Eu, como tanto na USP como na GV, lido com o jovem direto, me encanta, né? Eu acho que vocês cada vez mais com protagonismo, que é o que nós precisamos para fazer essa virada e atingir essa posição de fornecedor mundial sustentável de alimentos. Mais jovens e muito mais mulheres ainda, porque aí a qualidade vai lá para cima, né? Obrigado, gente. Bom final de semana a todos. Se cuidem. Obrigada, professor. Fabi, quer colocar algumas palavras? Primeiramente, eu queria agradecer novamente pelo convite. Foi uma manhã enriquecedora e falar com todos vocês, ver também esses exemplos muito legais da Predileta, da Mariana. Professor, sempre aí uma aula, tá aí com o senhor, representando a gente. Obrigada mesmo por esse ambiente aqui, que é muito importante isso do ponto de vista de comunicação. O agro sempre fala muito para o próprio agro, e aqui a gente tem esse rompimento dessa barreira, né? E chegar a mais pessoas a falar para essa juventude que é tão importante. Eu acho que é sempre bom a gente deixar sempre na cabeça que sustentabilidade não é uma coisa longe, uma coisa muito fora da realidade. Sim, na verdade, ela tem que estar dentro de todos os nossos negócios, tem que caminhar junto, porque é só assim que a gente vai construir aí nos próximos anos, as próximas gerações, com um futuro aí bem mais brilhante e bem mais envolvida e saudável. É isso, muito obrigada. Obrigada, Fabi. Mari, pode ser? Pode. Bom, pessoal, uma honra estar aqui. Eu acho que de mensagem fica esse alerta para a gente nunca ser alienado, né?
a gente não esquecer de onde vem a comida, que tem um processo enorme aí, cheio de inovação, cheio de trabalho para acontecer. Eu acho que a pandemia teve esse trabalho de colocar um pouco a luz sobre a cadeia de suprimentos, né, com as preocupações de desabastecimento, além da crise de saúde. Então, agora as pessoas acordaram, né, estão mais preocupadas e entenderam que o campo não está tão longe assim. E eu acho que é importante a gente estar com sempre isso em mente, porque todos nós temos o nosso papel na sustentabilidade. É a nossa decisão, quando a gente vai no supermercado, como consumidor, que puxa, né, e define esse movimento da cadeia inteira, porque nós criamos um mercado que força aí que a indústria e o produtor se adapte. Então, acho que é ter essa ciência do tamanho da responsabilidade que temos como consumidores de buscar, né, práticas sustentáveis, alimentos sustentáveis e saudáveis. Legal, obrigada, Mariana. Vai lá, Bruno. Pessoal, muito obrigado pela participação. Acredito que vocês conseguiram entender um pouco mais do que é o agro brasileiro. O agro não é só da porteira para dentro, ele é da porteira, aliás, ele é da semente até um produto final. Professor, continue levantando essa bandeira pelo agronegócio brasileiro. Estamos muito bem representados, é um prazer fazer parte dessa corrente. Fabiana, Mariana, parabéns também. Mariana, vamos fazer uma parceria aí logo, já vou procurar você. E, pessoal, o que vocês precisarem da Predileta e da minha própria pessoa também, estou à disposição, tá? Vamos levantar essa bandeira que realmente a nossa maior vocação não é futebol, não é música, não é nada disso. O Brasil é o maior e vai ser para sempre o maior produtor de comida desse planeta. Então, precisamos olhar para esse setor com outros olhos não de aproveitador, mas sim de parceiro. Então, contem conosco. Obrigada, Bruno. Eu agradeço de novo imensamente vocês quatro por estarem aqui conosco, falando sobre as inovações do agro. E assim como a gente falou de inovações do agro, é inovador para o One Young World falar do agronegócio também. Então, acho que a gente abriu uma porta aqui para a gente conectar o público urbano com o agro, a gente falar sobre quem está alimentando o mundo. Então, acho que recados finais aí que vocês deram e que foram muito importantes. E a gente passar, né? Eu acho que entender que o agro, ele não é o vilão dessa história, pelo contrário, né? Ele é parte da solução. Então, como a gente atuar no agro cada vez mais para construir essa solução juntos, para buscar soluções, sejam, né, nos diversos setores que vocês compartilharam aqui, mas principalmente atuando em rede, que eu acho que foi um recado final importante também de cada um de vocês. Então, obrigada novamente a todo mundo que participou. De novo aos nossos patrocinadores, né? A Johnson & Johnson, a Taylor Me, a SKF. Obrigada aí para quem pôde doar para o Refúgio 343. As doações ainda estão abertas, lembrando que a SKF vai dobrar essas doações, então continuem participando. E lembrando também que esse é o segundo painel do Brasil Caucus, né? A gente ainda tem mais 3 aí para acontecer nos próximos sábados, sempre nesse mesmo horário. Então participem. A gente tem ainda bastante coisa aí para conversar, para discutir e para tornar essa comunidade do One Young World cada vez mais rica, cada vez mais diversa. Então, super obrigada aí, pessoal. Um bom fim de semana para todo mundo. Valeu. Tchau.